meu boa noite a todos. Hoje é uma noite diferente. Hoje é uma noite carinhosa, onde vamos trabalhar com tudo que vocês imaginem das crianças, dos jovens e tudo aquilo que eles têm a dar a vocês. Será apresentado no nosso coral, que também são crianças, com os departamentos aqui presentes da USE, da evangelização, que com muito carinho nos presentearam com suas presenças aqui e que tornou esta noite a noite da evangelização Santos pela USE. Vamos cantar com o coral? Deixa eu buscar eles. É grande, né? O nosso coral, ele não é um coral técnico, ele é um coral terapêutico. Então, cada um dá o que tem e, unidos na intenção da vibração da voz, nós cantamos neste trabalho e hoje eles estão junto à evangelização para homenagear todos vocês. A primeira música chama-se Vamos Construir. Ela passa uma mensagem de construção de amor, onde a ponte se faz entre todos. E assim vamos ouvir, ou vamos construir da voz de cada um para vocês. Quero ser criança.
Boa noite a todos. Bom, então eu sou o Paulo, eu represento aqui a nossa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aqui da Intermunicipal de Santos. E nós estamos muito felizes, eu coordeno o Departamento de Infância. Iniciamos ontem a nossa primeira semana da Evangelização Espírita de Santos, lá no Jesus e a Caridade. Estamos dando continuidade aqui nesta casa. E vocês não sabem o quanto eu chorei aqui vendo esse coral maravilhoso, sensibilizado com as crianças e o acolhimento que essa casa nos traz. Porque a essência do Evangelho é a simplicidade. Nós vamos falar de evangelização, então a gente vai lembrar do Cristo, do Evangelho. E todos nós aqui, a família espírita de Santos, está aqui no Getal hoje, né? Se confraternizando com os evangelizadores, com a direção da casa. E eu quero deixar um abraço, um carinho especial à equipe de evangelizadores da casa, as famílias que vêm aqui, nesse esforço nosso de educação das novas gerações. Evangelização espírita é construindo um mundo de paz. Então, a evangelização espírita, eu acredito, né, e nós que trabalhamos com evangelização, que ela constrói um mundo de paz, sim, porque ela leva a criança a se encontrar, né, a se ver como ser imortal, um ser que traz todo um conhecimento. E os livros, eu coloquei vários livros espíritas aqui, tem muitos, a literatura espírita infantil e juvenil é imensa, e os livros nos auxiliam muito na tarefa da evangelização. Então, a gente tem ali em cima o livro Lobo Mau Reencarnado, que é um dos primeiros livros espíritas infantil. E eu, com 4 anos de idade, quando entrei na evangelização, li esse livro. A Dona Loba também, outro livro infantil espírita muito antigo, que ainda existe agora com uma outra capa, né? Mas que auxiliam muito. E vários outros livros espíritas que os pais podem recorrer também para contar as histórias em casa e trabalhar esses temas. Então eu vou iniciar falando da evangelização espírita na minha vida, né? Então, com 4 anos, eu e meus irmãos fomos para a evangelização espírita do Ismênia de Jesus. E lá no Ismênia de Jesus, nós, também como aqui no Getal, um acolhimento maravilhoso. As aulas aconteciam lá ali nas Conselheiro Nébias, era uma casa só para a evangelização. Então, todo domingo de manhã cedo tinha as aulas e a ligação com a evangelização foi muito grande. E a gente vai aprendendo, né? Quando a gente usava muito, os professores usavam muito, os evangelizadores, a técnica desse que eles chamavam de flanelódromo, né? E aqui eu pus, é um feltro simplesmente, mas era dessa mesma forma. Então, fazer parte de um grupo onde a gente estudava junto, onde tínhamos aulas da mesma idade, né? Porque normalmente o pai fala assim, às vezes tem pai que fala, eu não vou levar meu filho na evangelização porque eu ensino em casa. Eu compro um livro e eu ensino em casa. Tudo bem, o pai deve realmente ensinar em casa, mas aprender numa casa espírita, junto com crianças da mesma idade, isso vai solidificar na criança aquele aprendizado, porque ela vai ver um igual, né? E vai fazendo com que ela vá criando um amor maior ainda àquela casa. Eu, quando estava com 10 anos e estava no 4º ano primário, eu mudei de escola. E a primeiro dia de aula, a professora entrou na sala de aula, eu era muito tímida. Ela entrou na sala de aula, eu ainda sou um pouco tímida. Estou deixando ficar nervosa agora. E aí eu entrei na sala de aula, a professora, chegou uma professora muito simpática, falou, gente, faltou uma coisa na ficha de vocês, a religião. Eu gelei, porque eu pensei, meu Deus, aposto que eu sou a única espírita nessa sala. Naquela época, as escolas do Estado, primeiro vinham os homens e depois as mulheres. Apesar de meu nome ser Ana, eu era número 22, 23. Aí a professora começou, número 1, católico, número 2, católico.
E eu fui ficando cada vez mais envergonhada, até que chegou na minha hora, e nesse período eu fui pensando, e se eu falar católico? Né? Acho que ninguém vai saber. Aí eu lembrei da evangelização, eu lembrei da casa lá no Ismênia, das aulas, de eu colocando a pecinha aqui na história, que a professora falava, leva lá o bonequinho, coloca lá. E eu amava aquelas aulas. Eu falei, não posso falar. Aí na hora que a professora falou ano 23, eu falei espírita baixinho. E ela era muito efusiva, ela falou alto, o quê? Aí eu, espírita alto, né? E já baixei a cabeça, morrendo de vergonha de ser a única espírita da classe. Quando eu olhei para o lado, tinha um menino sorrindo, um sorriso lindo. E eu, aquilo me deu um consolo. Eu falei, ele conhece o espiritismo. Com o passado da aula, eu vi que ele era surdo e que ele sorria para todo mundo. Então, mas naquele momento serviu para mim, né? Então, no Ismênia a gente fazia teatro, brincadeiras, tinha o intervalo, coisa que não sei se tem alguma aula de evangelização espírita, intervalo. Nós tínhamos intervalo que nem escola, e era uma delícia o intervalo, porque a gente jogava tanto bola, os meninos, como tinha o balancê, tinha a mesa de ping-pong, aí voltávamos para a aula, né? E na mocidade nós tivemos aulas com vários professores, que eu sou eternamente grata, todos eles, desde a primeira, mas o nosso último professor foi o da mocidade, o seu Alípio. E o seu Alípio, fiquei um pouco emocionada, mas o seu Alípio acabou assim, apesar dele ser uma pessoa mais austera, ele acabou nos transmitindo tanto conhecimento, ele era tão acolhedor, foi uma coisa tão... As aulas que ele nos davam, que até hoje eu lembro, né, quando ele mandava fazer resumo, agora apresentem um resumo. Eu lembro que uma vez eu escolhi no Evangelho a Lei do Amor, eu e um colega, e fizemos o resumo, apresentamos, decorei aquele capítulo, né? Eu sabia a Lei do Amor de cor, porque o seu Alípio nos estimulava muito as atividades, a Comelesp, aí viajar lá para o sítio que o Ismênia tinha, a campanha Alta de Souza, o Ismênia naquela época fazia uma sindicância que ia nos morros e a gente ia junto e nós éramos responsáveis por ler uma página do Evangelho na casa das pessoas assistidas, aí voltávamos, acabávamos almoçando lá no restaurante junto com o pessoal atendido, né? Então foi um período muito rico da minha vida e de todos que vivenciaram lá. E depois, com o tempo, né, mesmo fora do Ismênia, quando eu fui estudar em São Paulo, teve um dia que uma amiga da evangelização, que foi minha amiga da evangelização, me procurou lá em São Paulo, que ela também estava morando lá, que ela estava passando por uma dificuldade, né? Aconteceu algumas coisas com ela, e aí eu falei, vamos falar com o seu Alípio. E fomos naquele, a gente já sabia que a mocidade, o horário que funcionava, fomos lá e ele estava lá. E ele esclareceu, ele falou de uma forma tão acolhedora e que auxiliou muito a minha amiga e a mim também. Depois, mais para frente também, né, há pouco tempo agora, mais para frente eu também passei um momento que eu, com uma certa angústia, com algumas dúvidas, e pensei nele, veio a intuição, fala com o seu Alípio. Eu já era adulta, com filhos, aí eu pensei, falar com o seu Alípio, mas tanto tempo. Ia pegar no telefone, mas não peguei. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ver que casa espírita que está aberta hoje e tem palestra. E me perguntei e descobri que naquele dia tinha palestra numa casa espírita ali na Afonso Pena. Fui até lá. Quando eu estou entrando, quem ia fazer a palestra? O seu Alípio. Então aí ele estava sentado, já aproveitei, conversei com ele antes, que também foi muito esclarecedor. E há pouco tempo atrás, um pessoal que fez evangelização conosco, lá atrás está o filho da Ana Lúcia, falou, vamos visitar o seu Alípio, porque ele está muito doente? Vamos. Visitamos, graças a Deus, nesse dia, e aí, de 2 semanas depois, ele desencarnou, né? Então, ele foi uma referência na minha vida, continua sendo, e eu acho que isso é para os pais, eu quis contar essa história, para que os pais vejam, olha como é importante um filho ter na casa espírita um porto seguro, né? No professor, não é professor, o evangelizador ou educador espírita, ele tem ali alguém que ele pode recorrer num momento de dúvida. Então que a gente possa
usar esse exemplo como para fortalecer esse vínculo com a educação espírita. Mas quando a gente pensa em paz, que o tema de hoje é a evangelização espírita construindo paz, né? Colaborando com a paz. Quando a gente pensa em paz, a gente tem que olhar para o mundo. Na mocidade a gente trabalha assim, né? O que no mundo está se falando sobre a paz? Que grupos falam sobre a paz? O que estão fazendo sobre a paz? E aí a gente vai ver que a cultura de paz, ela surgiu em vários lugares do mundo, né? Mas ela é lançada numa campanha pela Unesco, a União dos Países, né? Que tem sede em Paris e que trabalha a educação, trabalha a ciência, trabalha a cultura, a Unesco. Então a Unesco lança em 1999 uma campanha pela paz, a cultura de paz, buscando que as pessoas possam se impregnar cada vez mais de valores que levem à paz. Porque normalmente quando a gente pensa em paz, o que a gente pensa? Um momento sem luta, um momento sem guerras, um momento de trégua. Então essa é uma visão sim de paz, mas é uma visão ainda um pouco negativa. Então quando a gente vai buscar o Gandhi, a não violência, então é uma outra visão de paz. É o que essa visão de paz, que a cultura de paz está propagando pelo mundo. E que a gente, na evangelização espírita, vai trabalhar também. O que o mundo, o que está se acontecendo que nos favorece, que a gente pode aprender e o que a gente pode colaborar, né? Então, vai surgir aí a justiça restaurativa. Olha que bacana, surge lá nos Estados Unidos, ela surge em 1970, antes ainda da campanha de paz da Unesco. Então a justiça restaurativa, ela é diferente de uma justiça que nem do Tribunal de Pequenas Causas. Quando você fala, foi lá no Tribunal de Pequenas Causas porque seu vizinho quebrou seu portão. E aí o tribunal vai lá e impõe uma taxa para o vizinho pagar, ele paga, nunca mais te olha na cara, você nunca mais olha na cara dele. A justiça restaurativa, ela vai cuidar dessa parte do portão quebrado, mas ela vai restaurar laços. Ela vai se preocupar com isso. Então, outra coisa que também tem no mundo, a comunicação não violenta. Então, esse psicólogo norte-americano, ele vai escrever um livro, Comunicação Não Violenta, que colabora muito com a evangelização, porque ele nos dá formas de agir que levam à paz. Então, ele vai trabalhar a postura, ele vai trabalhar o tom de voz, né, o gestual, vai valorizar a empatia. Então, para a pessoa, quando vai falar com o outro, se colocar no lugar do outro, sentir o outro, né? Então, são colaborações que a evangelização utiliza, né? Porque às vezes o pai, ele acha, meu filho, será que na mocidade, ou será que na evangelização, o que será que ele fala? O espiritismo, ele é aberto, ele quer saber de tudo, e mas ele ilumina aquilo. Qual é a visão espírita sobre aquilo? Então, a evangelização espírita, ela vai colaborar com a paz no mundo, porque ela leva a criança a se ver como agente de sua história, construtora de sua história. Ela vai se refazer o que é necessário refazer e construir o que é necessário construir. Então a evangelização espírita, assim como a doutrina espírita, ela é uma doutrina racional, que não esconde nada, né? Que leva a criança a ver, a criar um compromisso com a verdade, o que eu necessito, e que apresenta Jesus como modelo. Então, o fundamental na evangelização espírita é aproximar a criança do Mestre Jesus, é levá-la a conhecer o Mestre Jesus. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas é tão pouco tempo, uma vez por semana, como é que ela vai conhecer Jesus? Como é que ela vai conhecer tanta coisa? Se a gente for pensar, Jesus esteve pouco tempo conosco aqui na Terra, mas marcou definitivamente, né, cada um de nós. Então, o pouco tempo, ele se faz muito quando ele é produtivo. E tem uma frase da Alzira Bessa, do livro As Marcas do Cristo, que vem sedimentar isso que eu estou falando, né? Quando o ser sente-se envolvido por um conhecimento que sedimenta o pensamento racional e inteligente, se encoraja para avançar e nesse caminhar observa a sua herança espiritual.
reconhecendo que ele é o construtor de sua história. E então, a gente evangelizar no momento ideal. Qual é o momento ideal? É quando a criança nasce. Até antes mesmo, no próprio útero, a mãe já pode ir falando com a criança, já pode ir lendo histórias, já pode ir ouvindo boas músicas, né? Dando bons exemplos, que a criança ela vai já sendo, vai crescendo nesse ambiente, né, positivo. A gente sabe que os seres foram criados simples e ignorantes por Deus. Todo ser simples e ignorante precisa passar por um processo de ensino-aprendizagem. Então ele reencarna. Ele reencarna para poder exercitar o que ele aprendeu, para ele aprender e exercitar. Se ele falha, né, alimentando alguma tendência negativa, o preconceito, o orgulho, ele precisa refazer. E Deus oferece a todos sempre os meios de refazer, né? A evangelização ele vai entrar aí como algo que ilumina, que esclarece e que direciona. Então eu pus a imagem da criança nenê, porque hoje em dia nós já temos a evangelização de bebês, né? Mas, como eu disse, é muito importante, já mesmo no útero, se educando. Então a criança ela traz registrado no seu corpo perispiritual tudo o que ela já fez no passado. Tudo que ela, em outras reencarnações, está ali registrado no seu campo perispiritual. Então, muitas vezes, como nós vivemos num planeta de provas e expiações, e somos espíritos ainda imperfeitos, os nossos registros geralmente são registros de ações negativas, né? Repetidas tantas vezes, secularmente repetidas aquelas ações, que elas acabam se tornando vícios. Então, como é que faz para um ser se libertar de um vício? A gente sabe que não é fácil. Qualquer vício que o ser tenha, não é fácil ele se libertar. Mas, quando ele se atinge esse vício no momento certo, ou seja, na infância, porque o ser, quando ele reencarna, ele não demonstra logo que ele nasce tudo o que ele traz. Quando a mãe pega seu filho ao colo, quando ele reencarna, ele é um anjinho, ele é um nenenzinho lindo. Ela não olha para ele e vê, nossa, ele na outra encarnação fez isso, fez aquilo outro. Não. Então, ali ele tem todo um potencial para mudar esse direcionamento, para que esses registros dele sejam modificados. E a evangelização, então, vai entrar aí, utilizando técnicas, utilizando de histórias, ela vai entrar para trazer novas informações, trazer um modelo do Mestre Jesus, que a criança, ao entrar em contato com essas histórias e esses ensinamentos, as técnicas e tudo mais, e também com os exemplos dos seus pais, ela vai fazer com que o seu pensamento vá mais longe, tenha uma irradiação maior, e esses modelos que ela traz arquivados nela vão se alterando. A evangelização é tarefa fundamental, o Guilherme Ribeiro fala, porque ela cumpre um papel preventivo, evitando novos erros. Então é muito importante. E às vezes a gente prepara, às vezes a criança na evangelização, a evangelizadora percebeu alguma coisa, né? A própria criança falou alguma coisa e ela prepara a aula seguinte naquele sentido para auxiliar aquela criança, né? Dando elementos para que ela possa se desvencilhar daquilo que ela vem trazendo, falando, e aí ela falta, porque teve não sei o que, teve não sei aonde, e ela não vem naquela aula, né? Então é muito importante que os pais se sintam compromissados a levar a criança sempre, né? E eu trouxe duas historinhas para que vocês possam perceber como é legal a evangelização. Esses dois livros que eu vou passar agora não são livros espíritas, e para a gente ver também como a teoria, o conceito da reencarnação, ela já está inserido em vários lugares. Esse livro é um livro português, né? Então, quando a professora, a evangelizadora, vai trabalhar a evangelização, ela vai trabalhar as imagens. O PowerPoint é um recurso maravilhoso que permite que você fotografe o livro, passa lá para o computador, e aí você pode fotografar algumas páginas, né?
e pede para a criança, olha, o que você está vendo aqui? Então a professora, a evangelizadora, eu sou professora, então eu acabo usando muito o termo professora, mas na verdade a evangelizadora, ela não é uma professora de escola tradicional, né? Ela é uma evangelizadora. Às vezes a gente quer tanto falar assim, não é que nem escola, não é que nem escola. Não é que a escola seja ruim, claro que não. Precisamos ir para a escola. Ai de quem não vai para a escola, né? É uma pena. Mas a evangelização, ela tem um caminho de ensino-aprendizagem, mas ela não é uma escola nos moldes de escola. Então, você explora a imagem com a criança, porque a criança, na hora que você fala, gente, olha a Joana, aonde ela está? Cada criança vai falar uma coisa, né? Aí elas vão, e o que é aquilo lá? Ela vai aprendendo a história e vai te dando também novos subsídios sobre essa história. E aí, então a Joana era uma menina especial, aí você lê, né? Ela era uma estrelinha que morava lá no céu. Olha quantas irmãzinhas que tem a Joana. Um dia, os pais da Joana olharam para o céu e viram uma estrela que brilhava mais que todas as outras e decidiram, queremos aquela estrela para nós. Aí, normalmente, a evangelizadora também explora isso, né? Ai, olha que interessante. A Joana estava onde? Alguém vai falar céu, outro vai falar mundo espiritual, lá no alto. E aí você trabalha isso com a criança, né? E os pais escolheram, olha o projeto reencarnatório, né? O programa reencarnatório. E aí eles, então, com a ajuda das escadas do amor e uma mão cheia de carinhos, subiram ao Jardim das Estrelas e colheram aquela estrela. A Joana já estava ali, ela também foi em direção, ela também aceitou ser escolhida, né? Passados uns dias, a barriga da mãe da Joana começou a crescer e a brilhar. E aí você pergunta para a criança, o que aconteceu? E ela vai falar, a Joana. Então, olha como você ensina a reencarnação de uma forma suave, tranquila e bonita, né? 9 meses depois, ela estava nos braços de seus pais que não cabiam em si de tanta alegria. E a Joana pede sempre pede. Ó mãe, conta aquela história de quando eu era uma estrelinha no céu. Então, ela era uma estrelinha no céu, agora nesse momento ela continua sendo uma estrelinha, mas com um corpo apropriado para esse planeta, né? Então, na verdade, você pergunta para a criança, o que é uma estrelinha, né? E elas vão falar, é um espírito. E eu trouxe outra historinha também, para a gente depois sedimentar mais ainda esse conhecimento, que é da editora Vozes, Pingo de Luz, uma editora católica, e ela foi escrita pela Gislaine, que é uma pedagoga, que ela trabalha com pacientes terminais, e ela um dia, querendo falar, ter uma conversa com esses pacientes de uma forma, né, que falasse da morte de uma forma mais agradável, ela sentiu, no meio da noite, ela acordou com a história na cabeça, e ela escreveu. Normalmente, quando a gente trabalha esse livro, a gente divide ele em várias faces, né, em várias partes. Então, o Pingo de Luz. Olha, o Pingo de Luz era vivia lá no céu com seu pai, vivia no universo. Aqui eles não usam céu, usam universo. E seu pai era uma luz muito forte. Ele vivia feliz brincando com as estrelas e com os planetas. O Pingo de Luz tinha muitos irmãos e irmãs. Seus irmãos mais velhos iam à escola e ele ficava com vontade de ir também. E ele pedia para o pai, mas o pai dizia, não, você ainda é muito novo. A escola era um planeta muito bonito, azul, chamado Terra. Depois de um certo tempo que os irmãos ficavam na escola, eles voltavam. Alguns ficavam pouco tempo, alguns muito tempo, alguns ficavam pouquíssimo tempo. Eles voltavam, mas aí eles já não eram mais um pingo de luz, eles eram uma luz muito forte e ajudavam o pai a iluminar o universo. Finalmente chegou o dia do pingo de luz ir para a escola. O pai pediu que o irmão mais velho fosse levá-lo. E ele leva, pega um carona na cauda de um cometa e chegam ali na escola. Próximo à escola.
e o irmão fala assim: pingo de luz, você está vendo a escola? Está vendo aquelas luzes? Sim, estou. Escolha uma para ser a sua primeira professora. E ele olha: eu quero aquela ali, aquela rosa e azul. Então tá, vou te levar até ela e você vai chamá-la de mãe. E pingo de luz então sente uma atração imensa e vai para aquela, em direção à luz rosa e azul, e cai num lugar muito confortável, muito aconchegante, que ele não via sua mãe, mas ele ouvia e sentia. Então essas histórias, elas vão passar para a criança, para o jovem, né, sobre o processo reencarnatório de uma forma muito natural. Inclusive com a participação que a gente percebe ali na história, que a criança que reencarna, ela aceita reencarnar, ela deseja reencarnar. Então é muito importante passar essas informações para a criança. Eu lembro que há muito tempo atrás, uma evangelizadora, nós ficamos sabendo que uma mãe de uma criança de 6 anos havia desencarnado, né, uma criança da evangelização. E a evangelizadora veio falar comigo, graças a Deus que eu dei aquela aula, que ela estava reticente, ela não queria falar sobre reencarnação ainda, ela achava as crianças muito jovens. E ela vinha falar comigo e eu falava: não, mas tem que falar, porque às vezes, né, uma pessoa que não tem tanto conhecimento ainda, mas ela tinha boa vontade, e ela falou assim: graças a Deus, eu tinha dado a aula, expliquei. Claro, aquilo vai fazer com que a criança não sinta o distanciamento de sua mãe? Claro que não. Ela vai sentir, ela vai sofrer, mas a razão vai lhe dizer que a mãe continua viva, né? E que ela vai poder se encontrar com a mãe, tanto à noite quando dormir, como também, né, quando ela desencarnar. Então a criança vai se apropriando desse conhecimento e de tudo que ele encerra. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos estimula essa renovação constante, não só da criança, de todos nós, né? Então, porque conforme o estímulo, conforme que eu assisto, às vezes a gente não assiste uma coisa triste na televisão e você fica com aquilo na cabeça, ou aquelas músicas que grudam. Como é que faz para desgrudar aquela música ruim ou aquela imagem ruim que você gravou? Através de coisas boas, através de uma boa leitura, através de ir numa casa espírita, fazer uma oração, assistir um evangelho, né? Então tudo isso renova, e aí vai ampliando essa fala que vem sedimentar tudo isso, do Congresso Espírita que teve no ano passado lá em Minas Gerais, né? Então o campo mental, ao receber novos estímulos, ele vai ampliando as vibrações das correntes mentais até que acorde a razão, e mais tarde vem a despertar os níveis de consciência adormecida. Então ele não vai transformar a criança, mas vai dar condições a ela de desenvolver, né, novos painéis mentais, uma nova ação no seu dia a dia. E quem sabe ela consiga, né, antes mesmo de chegar na adolescência, ter renovado todos os seus registros, né? E hoje eu trouxe uma proposta para o evangelizador da casa espírita e para aquele que pretende ser um evangelizador, porque a gente vê que essa preocupação com a paz no mundo, essa preocupação com a formação de um novo ser, um ser voltado para a paz, um ser voltado para o bem, para a concórdia, ela é geral, ela não é só nossa, né? E então, apesar de existir um movimento que a gente fala assim, nossa, é tanta violência, você liga agora então que a gente vê tantas informações sobre nossos políticos e a gente se entristece, mas ao mesmo tempo tem uma corrente muito grande em favor do bem e que precisa, né, constantemente ser renovada. E a boa nova, o Evangelho do Mestre Jesus, precisa ser continuamente semeado. Então a proposta é que o evangelizador, ele possa, já que ele tem todo esse conhecimento, ir nos locais, em abrigos que tem crianças, ou casas onde tem lugares onde tem crianças, que as crianças, que hoje em dia não se fala mais orfanato, né? Se fala, ele tem um abrigo, ele tem uma instituição de crianças que cuidam de crianças, ele vai lá se oferecer
para dar 1 hora como um contador de história e vai levar histórias que aproximem a criança do Mestre Jesus. Tem o Espírito de Verdade no Evangelho, no capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora, e diz assim: irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Então, evangelizar para despertar o ser para a paz, né? Então, com o despertar dessa consciência adormecida, pela força da razão, pela força do amor, abrirá para esse ser um novo caminho. E mesmo que ele não encontre a paz no exterior, né, a paz no mundo que ele vive, aonde ele vive, ele terá a paz dentro de si. É o que a gente espera de cada um que frequente a evangelização, né? E para terminar, eu trouxe uma historinha também. Não sei se eu falei muito rápido. Para terminar, eu trouxe uma historinha e as meninas vão me ajudar, por favor. Eu vou contar a historinha usando o que a minha na época que me evangelizou usava e que eu acho muito legal, que tem muitas casas que usam, né? E ela ajuda a criança quando ela pode, né, pegar no objeto, principalmente a criança menor, e ela vai, não só o interesse dela aumenta, como também a atenção, a sua participação na história, né? Então e essa historinha eu escrevi há muito tempo atrás para um teatrinho que a gente ia fazer, e isso para mostrar também que o evangelizador espírita, ele escreve. Eu sei que muitos que são evangelizadores aqui está sempre escrevendo alguma coisinha ou adequando uma história, né, para ajudar. Então isso também como estímulo que permaneça fazendo isso. Eu vou pôr mais para cá. Aliás, acho que eu vou pôr do outro lado, porque eu sou assim, facilita para mim. Tá ótimo. Porque os bichinhos estão aqui. Vai ficar um pouco de frente, dá para a maior parte ver? Mais ou menos, né? Tá ruim aqui, né? Ah, tá bom, eu deixo aqui então. Então, olha só. Essa história chama-se Uma Visita Especial. Então, conta a história que certa manhã de um dia muito, muito especial, a preocupação com a limpeza de certa estrebaria envolveu alguns seres, alguns elementos da natureza, alguns animais e também alguns seres humanos. Eles sentiram a necessidade de agir, uma vontade imensa de agir, de deixar essa estrebaria limpa e perfumada, muito arrumada. Uma conversa aconteceu. O vento foi o primeiro a falar. Não trouxe o leque. Vou soprar com força suficiente para retirar dessa estrebaria toda a sujeira. E eu, disse a chuva, vou molhar essa estrebaria e toda a região, carregando para debaixo da terra todas as impurezas. O sol disse muito claro: meus raios de luz vão entrar por todo lado, porta, janela, toda a fresta. Vou iluminar e aquecer. A brisa disse assim: vou trazer o ar mais fresco e espalhar aqui o perfume das flores. O boi, naquela manhã, acordou diferente. Vou até o rio tomar um banho e me deixar secar ao sol. Essa noite eu quero dormir vendo as estrelas. Alguns animais acompanharam o boi. A ovelha logo emendou: vou com você, amigo boi. Tenho a impressão que vamos receber uma visita muito especial. Outros animais também foram. O burrinho,
o cavalo. O pastor, dono da estrebaria, conversando com a sua esposa, disse assim: nossa casa está tão cheia de gente, não temos nenhum quarto vazio para oferecer para quem chegar. A esposa disse assim: vamos limpar a estrebaria? Lá é um bom lugar, basta deixarmos tudo limpo. O pastor: nossa, parece que já estiveram aqui limpando, até o ar está perfumado. É verdade, disse a esposa, parece que a nossa estrebaria está preparada para receber uma visita. Vamos limpar a manjedoura? Olha, ela parece um berço. Os passarinhos voando e cantando, espalhando no ar uma alegria sem igual. Muito obrigada. Não percamos mais tempo. Façamos dessa oportunidade um hino de amor ao Cristo, na caridade, no amparo, mas acima de tudo, na educação de nós mesmos e no auxílio renovador aos companheiros que estão na fase da infância. Momento mais propício para que as sementes do Evangelho de Jesus sejam lançadas. Ajuda-nos, Senhor, para que ao retornarmos ao plano espiritual, estejamos felizes e com a consciência tranquila, vendo nossos filhos continuar essa obra que tu iniciaste há 2000 anos, a implantação do teu reino na face da terra. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, nos aquece e nos alimenta a alma, para que nos momentos em que nós fraquejarmos, tenhamos a tua lembrança e possamos caminhar contigo em direção ao nosso Pai. Que esta semana, Senhor, possa continuar e que esta casa que nos acolhe com sua equipe de evangelizadores seja também abençoada a espalhar as sementes, o aroma do teu Evangelho para todas as famílias que aqui vêm. Muito obrigado, Jesus, por tudo que temos, pelo amparo que tu nos dás e pela doutrina que nos consola e nos faz avançar. Que assim seja. Irmãos queridos, muito obrigado. Fica um abraço à equipe de evangelizadores e a esse coral maravilhoso que nos emocionou bastante. Obrigado, Luci.